Na eleição de 2014, 6 candidatos disputam a única vaga de representante do Piauí no Senado Federal. E para discutir as ideias e propostas desses concorrentes, o Sistema O Dia de Comunicação deu início à sua rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado. O critério para a ordem das entrevistas é o alfabético. Nesse sentido, nosso entrevistado dessa semana é o Gustavo Henrique, representante do Partido Social Cristão. Gustavo Henrique Leite Feijó nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. É formado em Direito, especialista em marketing político e comercial e administração. Começou a carreira política nos movimentos estudantis. Foi gremista e participou do Centro Acadêmico. Foi presidente do PMDB Jovem de Teresina quando exerceu o mandato de 1997 a 2006. Foi o mais jovem assessor de governador de estado do Brasil no governo de Mão Santa. Coordenou a Secretaria de Justiça e Cidadania. Foi assessor da Secretaria de Governo e gerente financeiro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. Está no Partido Social Cristão, acompanhando o candidato a governador Mão Santa. As perguntas elaboradas nesta entrevista estão relacionadas principalmente às intenções e propostas do candidato caso eleito, mas também se referem às ideias políticas do candidato, ideologia e trajetória política. Eu começo perguntando, primeiro seja bem-vindo ao Gustavo Henrique, porque você é o melhor candidato para o Senado esse ano. Bom, eu queria antes de mais nada agradecer a oportunidade, esse espaço democrático para que nós possamos expor as nossas propostas, as nossas críticas construtivas. Bom, eu não digo que eu sou melhor do que ninguém, não é isso, a questão não é essa. Eu me proponho a ser um representante do Piauí. Eu acho que nós precisamos voltar a discutir a ética na política. Ética, eu acho que é a palavra de ordem nesse momento. Vocês lembram que bem recentemente nós passamos por um momento de protestos nas ruas, onde o povo não queria a presença da classe política. Embora aquele movimento tenha também características políticas, porque o ser humano já é um político por natureza. Então eu entendo isso, nós temos que representar bem o Piauí. O Piauí ultimamente perdeu essa cara, a representação do Senado, porque é o único lugar no Congresso Nacional que os estados são paritários. São 3 representantes por estado. E o que vem acontecendo ultimamente, que as representações elas têm o quê? Seus interesses focados na questão familiar própria, nas questões politiqueiras, econômicas, não tem aquele ar de independência do bem representar. Então, você diria que os nossos representantes hoje, os 3 senadores do Piauí, não representam bem o Estado? Olha, eu admito que há deficiências, ou por questão da natureza humana, né? Porque às vezes o desejo é de representar, acredito eu. Mas essa avaliação não está sendo feita por mim. Está sendo feita pelo eleitor. A gente escuta isso nas ruas. O senador ele tem um mandato de 8 anos. Não é? Esse mandato de 8 anos ele tem que efetivamente representar o Estado. Então o que é que nós vemos? É muita defesa do governo, inclusive em propostas que massacram, por exemplo, o aposentado. Nós temos aí o fator previdenciário que massacra, avilta, retira recursos daqueles que contribuíram muito ao longo da vida. Então, eu acho que precisa sim ser um representante efetivo, defender o aposentado, o jovem que está perdendo aí a oportunidade pela ausência dela. Não é? O Piauí está aí, aquela discussão recentemente do número de vagas no parlamento da Câmara Federal. Aquilo ali não é nada mais nada menos do que uma prova cabal de que o Piauí perdeu habitantes. Agora perdeu por quê? Porque o nosso jovem está migrando para outro estado ou para outros estados em busca de alternativas de sobrevivência. Então o que está acontecendo? Não houve uma exclusão de vagas do Piauí, houve uma redistribuição naquele primeiro momento para estados que têm mais habitantes. Continuam os mesmos 513 deputados federais. Consequentemente, também atrelado ao número de deputados estaduais. Então isso é grave. Nós estamos vendo empresas indo embora do Piauí ao longo desses 12 anos de mesmice. Uma mesmice que começou em 2003, que veio atravessando 2006, passou por 2010 e agora também dando continuidade a esse modelo. Não é? Candidato, uma de suas propostas de campanha é destinar metade de suas emendas parlamentares para ações na saúde, na educação e na segurança. Mas, na sua opinião, o que falta de prático ser feito nesses setores
para que o piauiense tenha mais segurança e tenha acesso a escolas e hospitais de qualidade? Em primeiro lugar, na segurança. Eu acho que a segurança precisa ser despolitizada. A segurança ela precisa efetivamente trabalhar para a sociedade e não para interesses políticos. Eu penso assim. Então, eu viajo muito, agora mais ainda no interior do estado do Piauí, eu tenho visto delegacias que nem porta não tem. Tem cidades, por exemplo, que tem um soldado, cidades que têm 10 mil habitantes com 4 policiais militares, principalmente em região de fronteira. Está havendo assaltos continuamente, as pessoas já nem vão mais atrás de registrar um simples boletim de ocorrência, porque estão desacreditadas das instituições que fazem a segurança pública. Então nós precisamos, efetivamente, balizar a questão do executivo na questão da gestão. E é por isso que eu acredito que o nosso candidato a governador Mão Santa, por ter feito muito, por estar mais maduro e preparado, vai com certeza aplicar os recursos que nós iremos trabalhar junto, né, no Orçamento Geral da União, com os recursos que o Estado também gera, que é através dos impostos, efetivamente a aplicação na educação, a exemplo da UESP. A UESP, eu tenho andado em cidades que ou está fechada de fato, ou está por vir a fechar. Já há fechamento programado de cursos, por exemplo, em Floriano, em Amarante. Os estudantes nos procuraram, a mim, ao nosso candidato ao governo Mão Santa, pedindo que nós lembrássemos da UESP. Agora, como não lembrar? Se ela foi implantada no interior com tanto carinho, com tanto amor pelo próprio Mão Santa. Mão Santa entregou o antigo palácio do governo, que hoje é a reitoria ali no Pirajá, que era a sede do governo, para simbolizar a grandeza da instituição. Então eu, como senador, defendo a educação, a saúde. Então nem se fala, hospitais fechados ou por fechar. Em Amarante, que nós visitamos agora recentemente, o Hospital de Amarante realizava cirurgias. Hoje, aqui e acolá não passa de um mero posto de atendimento quando tem médico. Não é por falta do médico em si, em querer trabalhar, não é isso. É falta de condições de trabalho, de estrutura, de aplicação correta dos recursos. Então eu defendo uma gestão melhor, uma transparência verdadeira, que está longe. Só está boa hoje a saúde para quem tem dinheiro. Você vai enfrentar candidatos, está enfrentando candidatos com forte apelo popular, ou por já terem exercido mandato eletivo, ou por possuírem uma grande estrutura de campanha. Essa, digamos, vantagem desses candidatos já está se refletindo no resultado das pesquisas eleitorais. Como é que você pretende competir com isso? Bom, em primeiro lugar, eu confesso que não imaginava ser candidato a senador, né? Sou candidato para não pecar por omissão e ser uma opção. Minha candidatura foi posta agora, não tem nem sequer 20 dias efetivamente. Agora eu reconheço que são estruturas colossais. A nossa campanha é pé no chão. Agora fica uma pergunta, um questionamento para o eleitor, principalmente o eleitor lá do sertão, que está padecendo por falta de água. Será que não era melhor esses recursos que serão empregados na mídia, né, no caso, na elaboração dos horários eleitorais, que serão campanhas milionárias, como já foi prolatado, já foi publicitado nos meios de comunicação? Não era melhor investir na distribuição de água do que ficar nessa discussão de quem é a culpa da distribuição do carro-pipa? Nós temos que efetivamente trabalhar pelo povo. Minha campanha é pé no chão, sou servidor público, concursado, meu dinheiro é suado. Se você vê algum político por aí apagar, dar dinheiro facilmente, pode ter certeza que alguma coisa aí tem. Porque ninguém, em sã consciência, o seu dinheiro suado, trabalhado, como o de vocês aqui que estão a me entrevistar, eu aposto que vocês não sairão aí no meio da rua a chamar para votar, dando aqui e acolá um dinheiro ali, porque isso aí reflete, ou seja, um momento que não corresponde com a verdadeira realidade. O povo precisa sim de condições melhores de vida. Então eu estou competindo com altivez, eu vou caminhar pelo Piauí, como estamos já a caminhar, com propostas. Caminhar mesmo, porque nós não temos condições de estar voando para cima e para baixo como os demais candidatos têm condições por conta das suas estruturas. Candidato, o senhor tem criticado de forma veemente a nomeação da ex-primeira-dama Lília Martins para o cargo de conselheira do TCE. O senhor acredita que o ex-governador Wilson Martins ele usou sua influência política para colocar a esposa no Tribunal de Contas do Estado? Olha, em primeiro lugar, eu não duvido da capacidade técnica da ex-primeira-dama. Agora, nem tudo que é legal é moral, não é? Saímos agora há pouco de um debate, onde o mesmo falou que
Não foi ele. Foi ele, por quê? A base parlamentar dele, super consolidada, era a maioria esmagadora, não é? A base parlamentar. Aquele momento da sabatina, da escolha, da aprovação do nome, porque ela estava concorrendo com outros nomes. Efetivamente que a tendência da sua base era votar na primeira-dama. Agora, teve a caneta dele. Claro, ele tem que ter a sanção do governador. É aprovado na Assembleia, mas tem que ter a sanção governamental. E essa sanção governamental digamos assim, é quase que uma avalização do que a Assembleia decretou naquele momento, não é nem um decreto, né? Elegeu, escolheu, precisa passar pela sanção governamental. Então, para mim, é uma questão do que eu falei, é a questão da ética, entendeu? Tem muitas pessoas capacitadas. Eu acho que foi um governo voltado exclusivamente para a família. Nada contra a família, meu partido defende a família, o ser humano em primeiro lugar, mas a ética em primeiro lugar. O governo do candidato, né, do qual você citou, foi um governo que foi palmilhado pelos parentes, né, de secretários de Estado, vários secretários de Estado, presidente da GESPISA, Secretaria do Trabalho, Secretaria de Saúde, que a própria primeira-dama ocupou, né, e aí depois um primo, nada contra a capacidade técnica, diga-se de passagem. Mas será? Gente, nós estamos vivendo um momento de crise moral no nosso país e o governante precisa dar um exemplo. Agora, fica aí a grande X da questão, será que ele vai representar o Piauí no Senado? Essa eu acho que é a questão que o eleitor tem que se fazer. Se ele trabalhou no governo do Estado, juntamente com apadrinhamento familiar, então o que será no Senado Federal, né? Inclusive, candidato, muitos eleitores não sabem, mas qualquer pessoa pode ser nomeada para o cargo de conselheiro do TCE. Perfeitamente. O que se vê recentemente na história do Piauí é que tem sido nomeados basicamente parlamentares pela Assembleia Legislativa, ou seja, os deputados indicam colegas de parlamento para assumir essa vaga. O senhor acredita que há uma falta de ética, uma falta de moral nesse procedimento por parte dos nossos deputados estaduais? Bom, eu não vou dizer propriamente isso, porque o que é que acontece? Há uma pouca publicidade na hora da escolha ali pelo colegiado na Assembleia Legislativa. Eu acho que tinha que ter uma ampla divulgação, que o certame estaria aberto, para que se apresentassem nomes e a sociedade civil organizada pressionar o seu deputado a votar naquele melhor indicado, melhor com currículo, com a questão da probidade. Então, assim, os parlamentares estão lá, abre-se o certame, então se apresenta geralmente um parlamentar e aqui, para nós, não há uma ampla divulgação que o certame é aberto para qualquer membro da sociedade. Eu acredito que a partir do momento que nós possamos conscientizar a população que ele tem direito a participar desse processo, eu acho que a própria pressão do eleitor sobre o seu deputado muda um pouco isso. Então, o que está havendo é apenas uma questão cômoda, porque eu acredito que a maioria dos nossos deputados estaduais sejam bons, são pessoas de bem. Agora, o que falta realmente é trabalhar essa questão da divulgação e que o eleitor pressione o seu deputado para escolher alguém que realmente represente os seus interesses, porque no Tribunal de Contas, quem vai para lá é para julgar as contas dos gestores, do governador, dos prefeitos, dos vereadores e dos próprios deputados, na questão gestão, né, daquela casa legislativa. Gustavo, quais são as ideias que o Partido Social Cristão defende para a atuação dos parlamentares? Em primeiro lugar, sempre valorizar a questão da família. A família é a célula primária da sociedade. Então, nós buscamos isso. Eu não quero dizer aqui que eu sou santo, não, eu tenho os meus pecados, mas eles são cometidos de boa fé, porque toda hora a gente comete um erro, mas tenha certeza, você que está nos vendo em casa, que os meus pecados foram cometidos de boa fé. Os pecados de má fé são aqueles feitos premeditadamente, que a pessoa sabe que está errando e continua errando. Então, nós defendemos a família, a base da sociedade. O político, ele tem que ser o espelho. A partir do momento que o político está envolvido, principalmente um governador, aqui é um exemplo, num escândalo, seja ele qual for, ele está abrindo um precedente para que aquele eleitor, aquele cidadão, cometa, não vou dizer premeditadamente também os mesmos erros, mas a sensação de impunidade é tão grande no nosso país que acaba assim, não, eu vou fazer também, porque não acontece nada. E isso está desconstruindo a nossa sociedade. Nós estamos vivendo esse momento grave na ética e na política.
Candidato, na sua opinião, os dois últimos governos, do Wellington Dias e do Wilson Martins, quais foram as principais deficiências desses dois últimos gestores do Estado? Olha, foi boa a pergunta. São tantas as deficiências desses dois gestores, mas eu acho que, em primeiro lugar, a falta de acolhida para o povo, essa construção dessa proteção social. Vou pegar aqui o exemplo do governo Monsanto. No governo Monsanto tínhamos mais de 130 restaurantes populares, os chamados sopa na mão, que beneficiavam, espalhados no Piauí todo. Eu estou vindo de cidade, por exemplo, Piracuruca, que tinha esse modelo administrativo que começou com o candidato José Wellington e que foi continuado do agora candidato a senador Wilson, e aí mantido pelo que o sucedeu, nós encontramos os restaurantes fechados. O José Wellington reabriu cobrando, só o Piauí inteiro, não tem gente passando fome, precisa de comer. Vamos pegar aqui uma outra questão social, rapidamente. A questão da Luz Santa, que beneficiava as famílias mais carentes. Eram mais de 800 mil pessoas beneficiadas com contas quitadas pelo Serviço Social do Estado. Então houve uma desconstrução do Estado, houve uma desconstrução da UESP, essa universidade que o próprio Monsanto, quando foi governador, criou o curso de medicina, mesmo sofrendo resistência das elites da época, criou o curso de medicina, direito, engenharia, né, odontologia, e interiorizou muitos deles para que fosse dada a possibilidade do filho do pobre se tornar um doutor. Imagine você que é jovem, que está me entrevistando, uma pessoa que mora lá em Acauã, de uma família humilde, teria condições de mandar seu filho vir fazer uma faculdade em Teresina? Não tem. Então, foram criados polos no interior do estado para possibilitar que essa demanda reprimida tivesse acesso à educação superior. Monsanto fomentou a educação superior. É por isso que a Universidade Federal saiu da capital e de Parnaíba e foi interiorizada. Foi para Floriano, foi para Picos. Foi uma concorrência saudável. E os empresários da educação privada viram que havia um mercado promissor na área da educação. Então, é graças à UESP pujante que nós temos hoje Teresina, exemplo, como um dos grandes centros da educação de nível superior. Muitas pessoas reclamam que a bancada federal do Piauí pouco consegue de benefícios para o Estado junto ao governo federal. O senhor concorda com essa afirmação e o que pretende fazer caso seja eleito para melhorar o desempenho da bancada em Brasília? Olha, em primeiro lugar, eu defendo o orçamento impositivo. O parlamentar ele tem que ter sua independência, independentemente de quem seja o presidente, seja do seu partido ou não, ou seja de sua coligação ou não. Hoje os parlamentares se tornam reféns do orçamento, que é liberado pelo presidente ou presidenta, de acordo com a sua conveniência política. Isso está errado. O orçamento tem que ser impositivo. O que eu emendar no orçamento para a saúde, a educação e segurança, desenvolvimento econômico, por exemplo, obras de infraestrutura, foi aprovado, tem dinheiro para isso, elas devem ser liberadas efetivamente e com transparência, porque o eleitor ele quer isso, o eleitor ele quer efetivamente um trabalho. Então o que é que acontece? Os parlamentares, na sua grande maioria, se submetem às vontades do governo federal. Por quê? Porque é uma barganha, essa barganha é venal, é malévola para o nosso Estado. E aí assim, eu acho que, efetivamente, nós temos que brandar a bandeira do Piauí, denunciar isso de forma inteligente, ordeira, respeitosa, como o Estado do Piauí é tratado hoje a nível de governo federal. Nós perdemos uma grande oportunidade quando o senador José Wellington, que foi eleito agora em 2010, participou de uma eleição municipal em 2012 e agora está participando novamente de uma eleição para governador. Ele esquece que foi eleito para um mandato de 8 anos. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Nós perdemos uma oportunidade, tínhamos um governador alinhado com o presidente da República. E aí fica a pergunta, foi bom para o Piauí? Não foi bom para o Piauí. Nós perdemos a oportunidade de transformar esse estado num grande celeiro de obras realizadas. Hoje o Piauí é celeiro de obras inacabadas. A exemplo do Centro de Convenções, que o próprio José Wellington começou uma ampliação que Monsanto deixou reformado e ampliado com 1000 lugares. Funcionava o Centro de Convenções. Está ali na Avenida Marechal Castelo Branco, ao lado da Assembleia Legislativa. E que o candidato a senador Wilson foi governador e nada fez para concluir essa obra. Está aí o caso do Rodoanel. Isso é uma obra de grande monta. Foram tirados 2 empréstimos, foram tirados pelo José Wellington 2 bilhões de reais
e pelo ex-governador Wilson, mais 2 bilhões de reais. Para começar, competência de um governante não está em começar a obra não, está em terminá-la. E Mão Santa, no seu governo, ele concluiu obras de outros governos, começou a dele e terminou. A exemplo da maior obra de mobilidade urbana que Teresina já tem, que é ali do pavilhão de feiras e eventos até próximo à Casa de Custódia, na zona sul de Teresina. Aquela triplicação, 10 pistas, as passarelas, foi no primeiro governo de Mão Santa, aqueles viadutos ali do Lourival Parente, do Bela Vista com o Promorá. Isso mostra o zelo e a visão de futuro que Mão Santa tem. Por exemplo, Mão Santa realizou 400 quilômetros de esgotamento sanitário. Graças a isso, eu estou vendo aqui a foto que é o nosso fundo, aqui ao lado, de prédios serem construídos e outros construídos. Nós temos 2 shoppings, um do lado do outro. Foi graças a essa obra de saneamento básico, que foi feita sem empréstimo, que gerou emprego direto na execução da obra e que gera emprego até hoje na construção civil, gera emprego no comércio, e o comerciário nem imagina que está trabalhando ali num shopping ou numa outra empresa ou num prédio desses, num centro comercial, graças a uma consequência de uma obra realizada por ele. Agradecer ao Gustavo Henrique, que é o candidato a senador pelo Partido Social Cristão. Eu é que agradeço, quero dizer aqui a todos que eu irei registrar 5 metas em cartório. Essas metas terão uma cláusula de renúncia automática, uma meta é representar de fato o Piauí, o senador tem que representar o seu estado independentemente. A segunda meta é carrear totalmente as emendas parlamentares que o senador tem para o Piauí, diferentemente do candidato a governador e senador atualmente que carreou parte de suas emendas para a Imperatriz do Maranhão. Ele é senador do Piauí, não do Maranhão. Eu vou, na minha terceira meta, metade dessas emendas irão ser destinadas à saúde, educação e segurança pública, para que a gente possa realmente reconstruir esse tripé, né, da nossa sociedade. E a quarta meta é concluir o mandato. O mandato de um senador são de 8 anos. O mandato tem que ser cumprido. Nós não podemos estar brincando de eleição, brincando com o voto do eleitor. E também nós temos que dar oportunidade à emersão, né, no caso, emergir de novas lideranças. E, finalmente, não estar envolvido em nenhum escândalo comprovado. Se você que está me vendo agora, o jovem, o idoso, verificar que eu não cumpri nenhuma dessas metas, vai lá no cartório onde eu registrei essas metas com essa cláusula de renúncia automática, é só enviar comprovadamente para o Senado Federal que automaticamente estarei fora do mandato. Por que eu estou fazendo isso? Porque antes de ser candidato, eu sou eleitor como você que está me vendo aí em casa. Eu sou eleitor que aqui e acolá fica com o pé atrás com um político que promete muito. Então, o meu mandato não é meu propriamente. Vai estar legitimado não só pelo sufrágio do voto do eleitor, mas o mandato estará na mão do eleitor, que não satisfeito poderá me tirar a qualquer momento se eu não cumprir nenhuma dessas cláusulas. Então é isso, nós queremos ética na política, ética é a palavra de ordem no momento. Muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigada.